Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom dia a todos. Mais uma escola bíblica dominical, né? Desta feita novamente estarei trazendo mais um estudo para os irmãos. E oremos por nosso pastor Edson, né? Ele se encontra bastante enfermo, mas que Deus possa ajudá-lo a se recuperar e nós iremos continuar orando, né? Para que o pastor Edson se recupere o mais rápido possível. Bom, nesta manhã estaremos mais um estudo da Santa Palavra do Senhor e iremos iniciar nossa escola bíblica dominical com uma oração. Então eu peço aos irmãos que aonde estiverem assentados ou mesmo em pé, não sei qual é a situação de cada irmão que está aí, né, neste momento, mas que curvem vossas cabeças, fechem os olhos e vamos dirigir os nossos pensamentos ao Senhor nesta oração. E assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por toda a semana que passamos, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos e por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje que está separado para Ti, para o louvor, honra e glória do Teu nome, através do estudo que vai ser ministrado nessa escola bíblica dominical. Deus, nos ajude, ilumine os nossos pensamentos para que nós possamos aprender mais de Ti e mais da Tua palavra. Peço também, Senhor, que esteja abençoando os nossos pastores, pastor Vasconcelos, pastor Edson Urbano, que, Senhor, tem sofrido bastante com essa enfermidade, mas o Senhor é o Deus que pode curar e fazer tudo de novo. Nós te pedimos, Senhor, que sejam com todos os professores das demais escolas dominicais que estão espalhadas pelo mundo, Senhor. E também com os demais pastores que estão trazendo fielmente a tua palavra. Nós te pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, o nosso estudo será no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 34 ao verso 39. Eu vou aguardar os irmãos procurarem, que eu já estou com a minha leitura aqui, mas como é uma transmissão, a gente não pode demorar muito, né? Mateus capítulo 10, do verso 34 ao 39, que diz assim a santa palavra do Senhor. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida, por minha causa, encontrá-la-á. Até aqui a leitura da Santa Palavra do Senhor. Bom, o capítulo 10 do Evangelho escrito por Mateus trata da escolha dos discípulos feita por Jesus, né? Basicamente, nós podemos dividir este capítulo em 6 partes, que seria assim. A primeira parte é a escolha dos 12 discípulos, ou apóstolos, né? As instruções para os 12 discípulos, as admoestações ou advertências seria o terceiro ponto. O quarto ponto seria os estímulos. O quinto ponto, as dificuldades. E o sexto ponto, as recompensas. Isso eu estou falando do todo o capítulo 10 de Mateus. Ok? Então seria dividido em 6 partes. A gente poderia dividir esse capítulo 10 em 6 partes. Mateus descreve as propriedades dadas aos discípulos para curar, expulsar demônios e ter autoridade sobre os próprios demônios. Mas, partindo do ponto lido, que foi do verso 34 ao 39, vemos que Jesus profere aos seus discípulos
algumas palavras duras. E se nós não entendermos todo o contexto, parece que Jesus está se contradizendo quando ele diz: não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque em João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, ele vai afirmar o contrário. Porque nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus disse: não vim trazer paz à terra. E em João, capítulo 14, verso 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, se você ler uma passagem depois que é essa de Mateus, que acabamos de ler como texto base para o nosso estudo de hoje, e depois vai ler João capítulo 14, verso 27, aparentemente tem uma contradição. O próprio Jesus aparentemente vai trazer uma contradição aí. Todavia, essa divisão apresentada por Jesus em suas advertências aos recém-discípulos era nada mais do que um processo que já havia sido instaurado na própria nação judaica, de um povo separado para Deus. Então, aparentemente o texto traz uma contradição, mas ele não se contradiz. É como eu acabei de falar. É nada mais, nada menos que a doutrina da separação. Logo, Jesus nunca poderia estar em conflito com Deus, o Pai. Ou seja, a doutrina da separação está em vigor até os dias atuais. Esta espada que Cristo veio trazer, dizendo nos versos de 34 a 39, do capítulo 10 de Mateus, era Ele mesmo. Ele mesmo é a espada. É Ele que faz a separação entre os escolhidos e os reprovados. Pois quem serve a Deus em espírito e em verdade dará a Deus o seu devido louvor, honra, glória. E pois quem nem segue a Ele não é digno dele. Ou seja, esse aparente conflito apresentado por Cristo aos discípulos no contexto que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 10, do 34 ao 39, remete a uma profecia feita pelo profeta Miqueias. E nós vamos conferir essa profecia lendo lá no profeta Miqueias, capítulo 7, versos 6 e 7, que eu vou já pesquisar aqui na minha Bíblia. Vocês devem estar aí procurando na de vocês, mas Miqueias, profeta Miqueias, do Velho Testamento, capítulo 7, versos 6 e 7, diz assim: pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem são da sua própria casa. Por isso, olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ou seja, o próprio Cristo apresentou aos discípulos o que o profeta Miqueias já havia profetizado, dizendo que iria haver inimizade dentro da própria casa. Ou seja, quando Cristo diz assim: eu não vim trazer paz à terra, mas a espada, ele está dizendo que eu vim trazer a separação. E que separação é essa? É o povo escolhido. Como eu havia dito logo agora no início do nosso estudo. Existe o povo escolhido, existe a separação dentro desse povo. Ou seja, existe a inimizade entre o povo de Deus, os escolhidos, e aqueles que seguem o curso deste mundo. O próprio Jesus vai nos dizer que nós não devemos amar neste mundo. Uma outra passagem vai dizer: nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Sempre
palavras que vão criar todo o ambiente antagônico, ou seja, de separação. Estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Convivemos com pessoas deste mundo e precisamos conviver com elas. Mas, a partir do momento que Cristo te chamou, você já não mais pertence a este mundo. Você é peregrino neste mundo. Você tem uma missão. Você foi escolhido para algo dentro do reino de Deus. Você está aqui na terra para um projeto que Deus desenvolveu, né? E esse projeto, ele é muito amplo. E um dos pontos desse projeto é o ID. Nós temos que ir anunciar a Cristo, que Ele salva, cura, né? Separa um povo para si. Esse é um dos pontos que Cristo vai narrar, né, em todo o seu evangelho. Dando continuidade, essa inimizade e conflito que está descrito será decorrente de uma vida voltada totalmente para Deus, pois aquele que faz a vontade de Deus aborrece ao mundo, né, como eu disse em outras citações bíblicas, né? E nós podemos ver isso também em Lucas capítulo 16, verso 13, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então, ou você serve a Deus ou serve as coisas do mundo, né? O apóstolo Paulo, ele vai sintetizar isso muito bem nas suas diversas cartas, né? E na carta aos Efésios, que é uma carta fantástica, e ela começa com a ideia da defesa do evangelho ali em Éfeso. Paulo tinha essa necessidade do apóstolo Paulo de fazer isso, claro que aos cuidados do Espírito Santo, pois aquela cidade de Éfeso tinha um resquício muito forte ainda, mesmo que a cidade toda não era cristã, ela não era convertida, né? Toda a cidade, claro que não, mas existia sim a igreja em Éfeso, e essa igreja tinha, né, suas lutas, porque era uma cidade completamente idólatra, e vivia em um meio de prostituição e idolatria, não só a ideia da prostituição sexual, mas sim a ideia de servir a outros deuses, os falsos deuses, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios, que nós vamos ler, né, capítulo 1, do verso 4 ao verso 5, Paulo vai se preocupar e muito em explicar o porquê teríamos que ter essa separação. Teríamos que ser separados. E como nós vivíamos, né? Que vai ser o ponto posterior a quando nós terminarmos de ler essa passagem aqui de Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 5, que diz assim: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para que nós fomos chamados. Para que essa separação? Por que Cristo disse que veio trazer a espada, se ele mesmo é a espada, né? Fazendo a interpretação do texto. Então, quando Cristo veio trazer a espada que separou aqueles que são escolhidos deles, para os que caminham com o mundo, ele diz: vocês foram separados antes da fundação do mundo. E por que isso? Pelo beneplácito da sua vontade, a vontade de Deus, ou seja, o amor, a soberana vontade, bondade de Deus em nos separar e escolher para esse propósito eterno, né? Mas o contexto atual que nós estamos agora inseridos nos nossos dias é um contexto que remete a uma união, um ecumenismo, ou seja, enquanto toda a Escritura nos afirma do começo ao fim uma separação, que não existe o andar igual para os dois. Ou seja, a Bíblia vai dizer joio
e trigo. Ela vai dar essas figuras no texto, dizendo que nós somos trigos. E aqueles que não são escolhidos por Cristo, ou no caso por Deus, através do serviço sacrificial de Cristo, é joio. Aqueles que não são escolhidos são joio. E nós somos trigo. Isso vai estar escrito aonde? Mateus capítulo 13, verso 25. Outra figura, luz e trevas. João capítulo 8, verso 12. Então, tem diversos textos bíblicos fazendo essa distinção, dessa separação. Ou seja, Deus vai sempre nos mostrando para que nós fomos chamados, para que nós fomos escolhidos e qual é a nossa missão aqui neste mundo enquanto não fomos chamados para as mansões celestiais, né? E enquanto estamos aqui, nós estamos nessa atmosfera globalizada que diz o tempo todo que somos todos irmãos, Deus é um só Deus, Deus é o Pai de todos, e a Bíblia nos mostra completamente o contrário. Desde o início do nosso estudo, nós estamos vendo que o próprio Jesus, o próprio Cristo, disse: eu vim trazer espada, ou seja, divisão. Porque o papel da espada é cortar. E quando você tem algo inteiro e a espada corta, uma espada, uma faca, né? No caso aqui do texto é uma espada, ela vai dividir. Então vai ficar uma parte de um lado e outra do outro. Então isso é uma questão muito simples e lógica de entender, né? É um ensinamento que hoje nós temos no mundo completamente o contrário que a Escritura vai nos dizer. No próprio livro de Efésios, que acabamos de ler, no capítulo 1, verso 4 e 5, ele vai dizer para quem nós fomos chamados. Agora, no capítulo 2 do próprio livro de Efésios, ele vai nos dizer como éramos, né? Porque se o mundo diz Deus é um só, Deus é o Pai de todos, Efésios 2, verso 3 vai dizer o contrário. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 2, verso 3, que diz assim: entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, se no passado nós éramos filhos da ira, antes de Cristo nos separar como espada, então nós éramos filhos do mundo. Não éramos filhos de Deus. Então, essa ideia que Deus é o Pai de todos, que Deus ama a todos, é uma ideia antibíblica. A Bíblia diz que existe a doutrina da separação, não com este nome, não com esta nomenclatura de doutrina da separação, mas é evidente em todos os textos bíblicos que Deus sempre conduziu um povo para si. Sempre conduziu um povo para si. E esse jargão atual de chamar de todos de irmãos, irmão, até uma nomenclatura mais coloquial, que é muito fora do nosso habitual, num português mais comum, hoje se chama de benção. Está até errado, né? Literalmente falando, tá errado, né? Essa colocação de benção. Né? O nome seria bênção, mas é o corriqueiro do nosso, né, linguajar aqui. E de benção, irmão, irmão. Hoje ficou comum chamar de todos de irmãos, mas a Bíblia nos mostra que são os verdadeiros irmãos, né? Todavia, o que vemos no texto lido de Mateus é um evangelho bem distinto do que é apresentado hoje, como eu acabei de mencionar. Muito diferente. É um outro evangelho. O que nós estamos trazendo para os irmãos aqui é o verdadeiro evangelho. Não porque eu estou trazendo em si, é porque vocês estão verificando na própria palavra do Senhor que existe diferença entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, que, como eu acabei de dizer, né, o próprio Cristo disse que teria assim trigo e joio, luz e trevas.
No livro do Êxodo, nós vamos verificar quem é que poderia fazer parte deste rol, desta celebração, ou seja, toda a ideia cultural de pactual, né, é uma celebração. Então, no texto que nós vamos ler, eles vão estar celebrando a Páscoa. E ela não poderia ser celebrada por todos em comum. Teria que ser um povo separado. Então, Êxodo, capítulo 12, verso 48, vai dar justamente todas as diretrizes de quem é que poderia participar do culto. Né? Êxodo, capítulo 12, verso 48. E vai dizer assim: E quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado, e depois que ele se aproxime e a celebre, e será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum incircuncidado comerá dela. Ou seja, a circuncisão é o sinal, é a aliança feita entre Deus e Abraão. E todo aquele que não era circuncidado não poderia participar do elemento pascual, no caso ali da comunhão entre os irmãos na celebração da Páscoa. Hoje nós não celebramos mais a Páscoa nesse sentido. Hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, que é o sacramento. Né? E todos podem participar da Santa Ceia? Não. Ele tem que estar em comunhão com sua igreja e comunhão com o corpo de Cristo. Então, trazendo para aquela lógica inicial, não são todos que são filhos de Deus. E também Deus não ama todos. Você tem que ter a aliança com Deus. Isso fica muito claro na ideia do pacto. Você tem que ser um cristão autêntico para poder participar disso e ser aceito. O seu culto vai ser aceito por Deus se, claro, você fizer, né, parte desse rol. E quem é que escolhe? O próprio Deus. E Cristo é a espada que faz a separação. Recentemente eu recebi uma mensagem de um irmão e ele me questionou. Ele estava com algumas dúvidas, ele é muito novo ainda, e ele disse assim: a Bíblia tem trechos dizendo que existe a ideia de uma família, né, que seja homossexual. A Bíblia aceita o homossexualismo? Eu expliquei a ele, disse que não, claro que não, não existe nada, e de que um casal homossexual pode aceitar criar os filhos, e isso está dentro do que a Bíblia diz. Eu disse a ele que não, e é claro que não, a Bíblia não traz nada disso, a Bíblia mostra qual é o modelo bíblico de família. Então, tem toda uma diretriz, tem todo um ensinamento, existe a normativa bíblica. Esse conceito não é bíblico, mas vejam o que é que as pessoas estão pensando. O que ele me disse foi que uma outra pessoa que também se diz cristã questionou ele com relação a isso e dizendo que ele teria que mudar o pensamento dele. Ou seja, o que nós estamos vivendo nos dias atuais é uma junção, é um ecumenismo, dizendo: você tem que mudar, a Bíblia está retrógrada, está errada. E nós estamos num novo pensamento, uma nova forma de pensar, é século XXI, mas Deus não mudou. Pode ser século XXI, 22, 23, o século que você quiser. Não vai alterar. A palavra de Deus, ela é imutável. Nós é que mudamos, nós erramos. Nós sempre estamos buscando algo para justificar os nossos erros. E quando nós realmente não vemos em Cristo como única esperança, iremos continuar errando. Cristo é a única esperança. Ele é que faz a separação, ele é que te chama, ele é que mostra através da sua palavra o quanto você está errado.
né? E nós cristãos também, quando erramos diante do Senhor, nós vemos que estamos errados, nós buscamos o arrependimento do Senhor. Geralmente, quando a gente erra, né, a gente corre, se ajoelha em oração e diz assim: Senhor, pequei, fiz isso contra ti, me perdoa. A consciência, o Espírito Santo faz chegar logo em nós, né? Mas o ímpio, ele precisa do Senhor para sentir o que um crente verdadeiro sente. Então, do começo ao fim, vemos que existe sim diferença. Existe sim uma separação. E eu já estou indo para o fim e eu queria trazer alguns questionamentos para nós, né? Todos nós que estamos ouvindo essa transmissão, né? No caso eu estou fazendo a transmissão a vocês ouvindo, é que será que realmente, em meio a tanta confusão que estamos passando nesses últimos dias, não me refiro só à questão política do nosso país, mas a questão que está mais abrangente ao mundo todo, estamos servindo ao Senhor de fato, fielmente? Não quero dizer com isso que essas coisas que estão acontecendo no mundo é diretamente ligada à nossa infidelidade. Claro que ela é ligada à nossa infidelidade, mas diretamente aí é uma outra questão, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero buscar é que buscar e dizer a vocês, irmãos, é que será que realmente nós estamos servindo a Deus como Ele prescreve na sua Escritura? A começar em mim. Será que eu estou servindo a Deus de fato? Será que eu estou buscando ao Senhor como deveria buscar? Será que a separação que Cristo fez, que me tornou santo através do seu sacrifício, tornou vocês santos através do sacrifício que ele fez na cruz? Será que ele está sendo cumprido de forma eficaz? Será que eu estou sendo um crente verdadeiro? É esse ponto que eu queria colocar aqui para todos nós refletirmos nessa manhã com relação a essa separação, porque não é um ato simples de escolher você e não escolher o outro. Foi todo um processo. Cristo se fez homem, se humilhou, tornou-se um de nós para que você pudesse ter vida eterna. Nós estávamos condenados ao inferno, como lemos em Efésios capítulo 2. Éramos filhos da ira. Cristo veio, pagou o preço que eu e você não poderia pagar, para nos resgatar. E a pergunta é, será que realmente tomamos a nossa cruz como o texto vai dizer? O texto de Mateus, capítulo 10, vai nos levar a pensar que ele vai dizer no verso 38, e o que não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. O verso 38 de Mateus, capítulo 10, diz assim, aquele que não toma a sua cruz não é digno de mim. Porque o tempo todo o apóstolo Paulo vai se fazer como um modelo, diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não que Paulo não tivesse erros, não fosse impecável. Não, Paulo errou muito. Tem várias passagens que mostram que Paulo se irou, Paulo se entristeceu e outras coisas mais que Paulo cometeu. Era humano como nós somos. Mas ele tentava ser o imitador de Cristo o tempo todo. E é isso que nós precisamos. A começar em mim, eu preciso ser um imitador de Cristo, para que o mundo veja a luz que a Bíblia diz, como eu disse no início. Separação, joio e trigo. Separação, trevas e luz. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal não salga, para que serve o sal? E se a luz não ilumina, mas para que serve a luz? Então, como segundo ponto para nós refletirmos, o primeiro é, será que estamos
tomando a cruz e seguindo a Cristo. O segundo ponto é, será que somos um povo separado? Porque muitas vezes nós, todos nós, queremos agir de acordo com as normativas do mundo, ou seja, o que o mundo lança como novidade, às vezes nós queremos copiar. Não todos, mas às vezes queremos copiar. Então, se Cristo é a espada que nos separa deste mundo, que possamos viver como Cristo nos ordenou, como Ele foi modelo, que nós sejamos também seus imitadores e não andar segundo os preceitos deste século. Que possamos, através da nossa conduta, que foi moldada pelo Senhor, apresentar Cristo aos que ainda não conhecem. A exemplo de Eliseu. Eu sempre gosto de dizer esse exemplo. Eliseu, para mim, é um exemplo, né? E a sunamita, ali no capítulo 4 de 2 Reis, capítulo 4, verso 8, se eu não me engano. Eliseu só fazia andar de um lado para o outro. E aquela sunamita reconheceu que ele tinha diferença. Ele era uma pessoa diferente. Pois a luz da separação que Deus o separou, o chamou para um propósito. Deus nos chamou para propósitos. A cada um Deus tem um propósito. E o propósito principal é ser sal e luz. E ir e anunciar a esse Cristo que nos chamou, nos resgatou e nos transformou em novas criaturas. Esse é o verdadeiro chamado. Essa é a nossa vocação. Que o Senhor nos ajude a praticar fielmente a sua palavra, entender os seus propósitos em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe neste dia. Que o Senhor realmente cele a sua palavra em nossos corações. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que tenha assim, um ótimo dia, né? Um ótimo descanso, um ótimo dia do Senhor, um ótimo domingo para todos os irmãos, e que à noite nós sejamos abençoados novamente com mais uma ministração da Santa Palavra do Senhor pelo pastor José Vasconcelos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém e amém.